sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira, quente, nós temos agora 28 graus Natal, parece que a gente está no verão ainda. Sensação térmica de 31 graus. E chegando hoje com esse tema, o plástico vai te pegar. Olhem, eu fiquei bastante impressionada com muitas coisas que venho vendo neste ano e com os detalhes que eu ouvi num evento que aconteceu nessa semana em Natal, na segunda, na terça e na quarta, o Pint of Science, que é um evento super legal, que tem a proposta de levar ciência para a mesa do bar, normalmente congressos específicos, sejam eles de direito, sejam de nutrição, pedagogia, engenharia, por aí vai, todas as áreas. Normalmente só quem frequenta são as pessoas da área. Fica uma coisa muito específica, um debate que a gente costuma até chamar de hermético, fechado, só para aquela área, né, distante da população. E o pessoal que criou então esse Pint of Science, que já está aqui em Natal, especificamente na terceira edição, pensou então em trazer esses debates, né, colocar esses debates mais próximos do público mesmo, do povão, ali naquele clima de mesa de bar, né, que a gente senta, pede uma cerveja, né, pede um refrigerante, pede um suco, uma água e bate papo, enquanto aquela bebida tá ali, né, você vai batendo papo. Então essa é a ideia do Pint of Science. Só tenho a elogiar cada ano, né? E nesse ano nós tivemos 3 bares aqui em Natal participando, além de Mormaço, Bar 54, Choperia Petrópolis se juntou ao evento. E foi muito legal. Eu participo mais, até por gostar muito do Mormaço, mas eu gosto muito dos temas que são organizados diretamente pela professora Marjorie, do departamento de, acho que é de Física, da UFRN, e então a organização lá me levou para 2 dias, porque eu não pude assistir o da terça, né, dou aula no horário, então fui assistir na segunda-feira um tema maravilhosíssimo, né, que é sobre inteligência artificial, né, o quanto a inteligência artificial já chegou no nosso dia a dia. Fiquei até impressionada com a curiosidade de que as multas que são aplicadas aqui em Natal, nessa faixa exclusiva de ônibus, que também é ciclovia, na Prudente de Moraes e na Hermes da Fonseca, também um pedaço da Salgado Filho, essas multas já são aplicadas por robôs, né? Então a Secretaria de Trânsito aqui de Natal, ela já tem robôs que identificam aquele carro que passa de um sinal para o outro, trafegando naquela faixa que é exclusiva de ônibus. Então, os robôs já chegaram, né? E na quarta-feira o tema foi mais ou menos o que a gente vai abordar aqui, que foi sobre a mudança climática, falando se a gente teria que ir para Marte, se mudar da Terra para Marte. Foram lá 3 especialistas de áreas bem diferentes, medicina tropical, de biologia e de geologia, tudo. Bom, foi bem interessante, né? E se abordou-se muito a questão do oceano, né? O quanto o oceano é assim, base da vida pra gente, e é verdade, né? Todas as teorias aí que apontam o surgimento da vida apontam a água como berço para o surgimento dessa vida. E o que tem se passado nos oceanos não é nada legal, né? A gente viu aí ao longo dos anos, por exemplo, aquelas tartarugas. Tem um vídeo que marcou muito da tartaruguinha sofrendo, sem conseguir respirar nem comer nada, porque um canudo estava atravessado lá da narina dela até o estômago, e os pesquisadores lá lutando para retirar esse canudo. Dos tempos para cá a gente só que vê esse tipo de imagem, né? A última chegou aí, a Fossa das Marianas, é a fossa mais profunda que tem nos oceanos. Ela tem quase 11 quilômetros de extensão, quer dizer, um buraco enorme nos oceanos. E lá nessa fossa foi encontrado um saco plástico, né, detritos de 30 anos passados. Eles conseguiram identificar, né, datar os detritos.
e tinha um saco plástico lá nesta profundidade, para a gente ter uma ideia de quanto esse tal desse plástico dura. Aliás, é eterno praticamente. E além disso, a gente começou a ter imagens cada vez piores de baleias e golfinhos mortos, com muito conteúdo plástico dentro deles, né, no estômago, sacos plásticos. Essa semana, ontem mesmo, eu estava conversando com os colegas e apontando uma reportagem do Miami Herald mostrando uma mangueira que foi retirada de dentro de uma baleia, né? Então, uma mangueira inteira lá de lavar barcos, né? Os barcos pescam e jogam as coisas e, bom, a mangueira foi parar lá no estômago da baleia que morreu. Já se encontrou também baleia com 6 quilos de plástico no estômago, das mais variadas coisas, né? Eram 1000 fragmentos que somados chegavam a 6 quilos no peso. Eram 19 peças de plástico rígido, eram 4 garrafas plásticas, 25 sacos plásticos, 2 chinelos, pedaços de barbante, que era maior, que o pessoal diz que o grande problema realmente no oceano são as redes de pesca. Isso aqui sozinho já deu mais de 3 quilos. E 115 pedaços de copos plásticos, outro terror, tanto pra gente, porque se a gente consome uma bebida quente nesse tipo de copo, a gente vai ingerir substância que não é para ingerir, como pro meio ambiente, e se é ruim pro meio ambiente, é ruim pra gente também. E houve também uma outra em março, coitada, com 40 quilos de sacas que são usadas para transportar produção de arroz, de banana, e também, claro, sacolas de supermercado, porque elas estão em todo lugar. É um terror isso. A gente precisa parar para pensar, e já estamos parando para pensar, mas é preciso agir, porque se o plástico era a solução linda de uso do petróleo, da gente começar a ter coisas duráveis que não quebravam, o vidro quebra, né? Tem todo aquele drama de não usar coisas de papel para não cortar as árvores, só que isso aí a gente consegue suportar, transpor, tendo o reflorestamento. Bom, se tinha tudo isso para superar e o plástico parecia maravilhoso, agora a gente está vendo a situação de onde vamos colocar esse plástico, que não acaba, que não se destrói, e vai para onde, né? O que acontece com eles? E essa é uma questão importante. Se fala muito em jogar lixo, por exemplo, em época de enxurradas, de alagamento de ruas. Porque o povo joga lixo na rua. Tem isso também, mas não é só isso, né? O que se faz em geral com o lixo, para onde ele vai, o que é feito com ele, a gente não recicla. Eu peguei aqui um dado, há umas 2 semanas mais ou menos, houve um acordo na ONU muito comemorado para monitorar resíduos plásticos e restringir o envio desse lixo de plástico para nações pobres. Eu nem sabia que se fazia isso, e se faz, né? Os países, por exemplo, Estados Unidos, enviam seu lixo de plástico para outros países. E nós temos, segundo a ONU, nós temos 193 países. Dos 193 países, 187 assinaram então esse acordo para monitorar esses resíduos. E agora então para você mandar lixo para esse país, não basta você ter um acordo com uma empresa privada, que é quem recebe esse lixo. Você vai precisar de autorização do governo, né? Dizer o que é que vai ser feito com aquele lixo, tudo. Não é simplesmente entupir um país de lixo, como algumas cidades de países do Sudeste Asiático já deixaram de ter agricultura para virar lixões, imaginem. Então, dos 193 países lá, segundo a ONU, 187 assinaram. Quer dizer, 6 países estão fora. Quem são os 6? Para nossa vergonha, eu não consegui pegar os 6, mas peguei 3. Estados Unidos, Brasil e Argentina ficaram de fora, então, desse acordo. O Brasil já é esperado, né? Esse novo governo tem uma política totalmente equivocada em relação ao meio ambiente, e com a ideia de desfazer tudo que já foi feito, tudo que se avançou em relação ao meio ambiente nos últimos 30 anos, né, da Constituição para cá nesse país, se quer rasgar e voltar para o tempo das cavernas. Então, mas assusta, só que mesmo esses que ficaram de fora
vão ter que lidar com essas empresas que agora vão ter que se submeter aos seus governos para saber o que vão fazer com essa verdadeira sucata de plástico. Aí o dado que me assustou: o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico, mas é um dos que menos reciclam plástico no mundo. O dado aqui, para ser mais preciso, né? O Brasil produz 11,3 milhões de toneladas de lixo de plástico. Ele está em 4º lugar. O primeiro, claro, Estados Unidos, 70,8 milhões de toneladas. China, 54,7 milhões de toneladas. E a Índia, 19,3 milhões de toneladas. Mas a média global de reciclagem do plástico é de 9%. O Brasil recicla apenas 1,28%. É muito pouco. Ainda mais para um país que produz tanto lixo plástico assim. É assustador, na verdade. E quando a gente começa a ver essas imagens de animais sofrendo, a gente imagina o que vai acontecer conosco. Que era isso lá do Python Science, que um biólogo estava falando, falando dos corais, dizendo que, ora, se os corais, que são praticamente vamos dizer assim, o oásis do oceano, né? O que todos os peixes querem viver ali, eles estão deixando de existir. Se não vai ter mais vida no oceano, não vai ter também mais vida aqui na Terra, né? Para resumir, é isso. Então a gente tem que cuidar bem. Então se a gente começa a ver baleia, golfinho, tartaruga, tudo morrendo, imagina os pequenininhos que a gente não consegue enxergar. Os corais, por exemplo, têm passado por um processo de branqueamento, que é quando ele expulsa, né, mata a alga que vive nele, ele fica branco. E isso está muito associado ao aumento da temperatura dos oceanos, ligado então ao aquecimento global, né? Então, agora eu queria só ressaltar uma coisa em relação a esse lixo que eu esqueci de dizer. Esse acordo foi muito para frente em virtude de um posicionamento da China, por incrível que pareça, que, cansada de receber lá o lixo, né, dos Estados Unidos, bateu o pé no ano passado, disse: não recebo mais. É o conflito que está entre Trump e a China. Não recebo mais. E ela era então a maior importadora do mundo de sucata de plástico, parou com esse comércio e o problema então começou a explodir nos outros países, que correram então para assinar esse acordo, para não virar então, em vez de cidade para seus cidadãos, um lixão, né, a céu aberto de tanta sucata de plástico, de lixo de plástico dos outros países sendo enviados para lá. Então eu nem sabia disso, que os países enviavam para outros o seu lixo, mas realmente a gente tem que pensar onde é que vai parar esse lixo. Agora já sabemos que há países que servem de lixeira, literalmente, né, lixeira, porque mandam lixo para lá para se livrar deles nos países desenvolvidos. Então agora uma nova abordagem, mas a gente precisa realmente repensar, porque não dá mais para viver com esse nível de consumo. Rapidamente, hoje eu estava acompanhando um pedaço de uma palestra de Zaffaroni, né, na Escola Nacional da Advocacia, ele dizendo isso, que o mundo tem 3/3, né, dividido na população em 3/3, 2/3 não consomem como o primeiro terço, e se esses 2/3 consumissem como o primeiro terço, não tinha mais vida na Terra, não tem como sustentar esse nível de consumo. Então a gente precisa repensar tudo. Voltando então ao Python Science, foi feita uma pergunta dessa, né? Qual era o maior problema de poluição para cada uma das áreas? E terminou que o pensamento foi: a gente precisa parar de dizer, não, o problema é do país tal, não, o problema é nosso, né? A gente começa aqui no dia a dia. Temos que reduzir, temos que reutilizar, temos que reciclar, temos que repensar como a gente quer o nosso futuro, né? Plástico não dá mais, a gente precisa partir para outra alternativa e já pensar na sua solução para não virar um dilema daqui para frente. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tema, né? Deixo aí um bom fim de semana para todo mundo. Renovo o convite para sexta, 7 da noite, sobre outros assuntos, e domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá!